Capítulo 1189, Lutando contra os Três Prodígios. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim Ruar. Várias ferozes bestas pesadelo saíram do fundo do cânion, pulando em direção a Li Ming. A declaração de guerra de Li Ming não apenas atraiu muitos artistas marciais no cânion dos pesadelos, mas também atraiu muitas bestas pesadelo. Essas bestas pesadelo vieram cobertas com chifres, a aparência era cruel e sua aura era sinistra. Essas bestas pesadelo eram muitas vezes mais selvagens e perigosas do que as que ele encontrara na selva. Li Ming permaneceu imóvel. A lança de sangue da Fenice atacou como uma víbora, perfurando facilmente as testas dessas bestas pesadelo. Puf! Puf! Várias bestas pesadelo caíram no chão em sua corrida selvagem, rolando como uma bola que se chocou contra uma parede, fazendo com que o sangue espirrasse. A rocha, que era mais de 100 vezes mais dura que o aço, foi estraçalhada. Que feroz essa pessoa é! Muitas pessoas comentaram assim que viram a facilidade de Li Ming ao matar essas bestas pesadelo. Isso não era algo que a maioria deles poderia esperar realizar. Eu o conheço. Ele é aquele jovem que comprou a pílula do mundo ilimitado no leilão da cidade imperial. Está certo. Ele é a pessoa que comprou a pílula do mundo ilimitado com 7 trilhões de pedras solares violetas. Esse preço é simplesmente insano. Muitos artistas marciais já haviam captado o problema. Dessas pessoas, um bom número deles compareceram ao leilão da cidade imperial e memorial. Eles tinham uma impressão extremamente profunda de Li Ming. A maioria deles pensava que, para qualquer um que ousasse desafiar os três prodígios da mansão marcial sagrada, teria que ser um esquadrão de artistas marciais que talvez viesse de uma cidade próxima. Mas eles nunca imaginaram que fosse apenas uma pessoa. Li Ming. Deus do céu! Aquele garoto fez inimizades com vários gênios das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto durante o evento na casa de leilões da cidade imperial e memorial. Agora ele realmente se atreveu a desafiá-los. Esse ódio mortal devia ser maior que os céus. Seu idiota, essas pessoas já apagaram qualquer resquício de civilidade. Se aquele menino não fosse procurar os três prodígios da mansão marcial sagrada, eles teriam ido procurá-lo. Mas para ele desafiá-lo sozinho, isso não é um pouco forçado? Eu também acho ridículo. A mansão marcial sagrada vai lutar junto, é impossível para ele separá-los. Se ele puder realmente ganhar, isso significaria que sua força está no mesmo patamar de um gênio da Terra Santa do verdadeiro Marcial. Mais e mais artistas marciais se envolveram e a maioria deles duvidava das ações de Li Ming. Se houvesse uma pessoa que tivesse uma força igual aos três prodígios da mansão marcial sagrada combinados, a força desta pessoa provavelmente se classificaria entre os 5 melhores do grande mundo verdadeiro marcial. Todos achavam difícil acreditar que este jovem desconhecido tivesse a capacidade de se classificar entre os 5 melhores artistas marciais juniores do grande mundo verdadeiro marcial. Quando algumas pessoas se juntaram a essa discussão, elas zombeteiramente disseram: eu ouvi que desde que esse menino entrou no mundo sonho divino, ele está escondido na cidade imperial e memorial e não deu sequer meio passo para fora. Agora, a primeira vez que ele sai, ele realmente desafia os três prodígios da mansão marcial sagrada. Eu acho que ele pode ter alguns problemas mentais. Tinha que se saber que este era apenas o local da Terra dos Sonhos, um lugar onde as almas e a consciência coexistiam com os outros. Cultivar aqui não melhorava seus corpos verdadeiros, então ninguém podia imaginar o que Li Ming estava fazendo perdendo seu tempo na cidade imperial e memorial. Não apenas isso, mas Li Ming não tinha feito nada nesses 2 meses. O que mais deixou os outros sem palavras foi que assim que ele saiu da cidade, ele desafiou os três prodígios da mansão marcial sagrada antes de fazer qualquer outra coisa. Esse tipo de comportamento definitivamente não era o de uma pessoa normal. Nesse momento, uma mulher com o chapéu de bambu vermelho passou pelo cânion dos pesadelos. Sua figura era leve e vívida, como uma borboleta flutuando no escuro. Enquanto ela se esquivava dos enormes cogumelos tóxicos, ela nem sequer emitia um mínimo de som.
Assim que a mulher pousou no chão, muitas outras pessoas ao seu redor começaram a tremer, subconscientemente recuando e ficando à distância desta mulher com o chapéu de bambu. A partir do momento em que as pessoas chegaram ao cânion dos pesadelos para caçar bestas pesadelo, a fim de obter mais pontos de mérito, era comum os participantes matarem outros participantes. Esta mulher de chapéu de bambu vermelho estava sozinha. Como alguém que não se originava de uma origem como uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto, ela era um alvo extremamente atraente para os outros. Muitos artistas marciais tentaram matá-la. Eles vieram em esquadrões, usando ataques frontais, ataques furtivos e até mesmo fazer truques e armadilhas, mas o resultado foi que todos eles foram mortos por essa mulher de chapéu de bambu vermelho. Além disso, ela era extremamente implacável e decisiva. Os mortos muitas vezes tinham as barrigas abertas e os membros cortados. Com o tempo, ninguém se atreveu a confrontar esta mulher de chapéu de bambu vermelho novamente. Sempre que alguém a visse, eles se virariam e fugiriam. Esta mulher de chapéu de bambu vermelho acabou por ocupar uma região de grande qualidade e grandes presas no cânion dos pesadelos, perdendo apenas para os 3 prodígios da mansão marcial sagrada. É claro que, mesmo aos olhos dos outros, até mesmo essa mulher de chapéu de bambu vermelho era inferior aos 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Afinal, haviam 3 deles e cada um deles era um mestre de pico. Se eles se unissem, deveriam ser a potência mais forte na cidade imperial e memorial. A mulher de chapéu de bambu vermelho olhou para Li Ming e ele também olhou para ela. Os dois não falaram, mas ambos podiam sentir um leve espírito de luta crescendo no olhar um do outro. Neste momento, uma risada barulhenta encheu o ar. Ah! O que foi que eu disse? Eu estava me perguntando quem foi tão arrogante para nos desafiar e realmente era você. Um homem de cabelo vermelho esvoaçante saiu das profundezas do cânion dos pesadelos. Seu rosto era quadrado e penetrante como se fosse um sabre e seu corpo inteiro estava emanando uma aura vermelha flamejante, fazendo parecer com um demônio. Ele era o segundo irmão dos 3 prodígios da mansão marcial sagrada, Sheng Weiping. Embora Sheng Weiping não fosse o irmão mais velho, por causa de sua personalidade marcante, ele era ainda mais renomado do que Sheng Qianyao. Depois de aterrissar no chão, Sheng Weiping tirou uma lança vermelha de seu anel espacial. Sua arma também era uma lança. Além disso, parecia extremamente semelhante à lança de sangue da Fênix. Depois que Sheng Weiping chegou, Sheng Qianyao e Sheng Yanran seguiram logo atrás. Sheng Qianyao era colossal a 9 pés de altura, ele era mais de 2 cabeças mais alto que uma pessoa comum. A arma de Sheng Qianyao era uma espada negra e pesada, meio pé de largura e tão alta quanto um homem adulto. Comparada a Sheng Qianyao, Sheng Yanran era fofa e pequena. Ela estava sentada nos ombros largos de Sheng Qianyao. Suas armas eram únicas, elas eram um par de chakras verdes que pareciam com um disco formado por uma cobra mordendo seu rabo. Era facilmente largo o suficiente para caber na cintura dela. Os 3 prodígios da mansão marcial sagrada tinham seus talentos e habilidades únicas que complementavam a forma de combate um do outro. O irmão mais velho Sheng Qianyao se destacava em força e ataques violentos. A irmã mais nova Sheng Yanran se especializava quanto à velocidade e à habilidade de atacar furtivamente de qualquer direção. Quanto a Sheng Weiping, seus ataques eram selvagens e ferozes e ele tinha esse jeito completamente soberbo. Se estes 3 juntassem forças, eles seriam capazes de exibir uma força de combate ainda maior. Esta era a razão pela qual muitas vezes eles ficavam juntos e eram referidos como uma unidade. Com a lança de sangue da Fênix, Li Ming desenhou uma lua crescente no chão. Esta batalha podia entrar em erupção a qualquer momento. Todos recuaram um pouco, esperando para começar a grande batalha. Esta poderia ser uma batalha maravilhosa e espetacular, mas também poderia ser uma piada. Não seria uma surpresa para ninguém presente se Li Ming morresse instantaneamente. Afinal, ninguém aqui tinha visto Li Ming trocar movimentos com um verdadeiro gênio. Assim que Sheng Weiping viu a arma de Li Ming, ele zombou e disse, uma lança, que divertido.
Eu também uso uma lança e sou frequentemente chamado de um mestre número 1 da geração mais jovem da cidade imperial e memorial que utiliza a lança. Desta vez, deixe-me dar uma boa olhada em como sua lança se compara à minha. Grande irmão, terceira irmã, vocês não precisam lutar. Eu sozinho sou mais que suficiente para lidar com tipos como ele. Enquanto Shang Weping falava, ele levantou a lança casualmente e apontou-a diretamente para Li Ming. Havia provocação explícita em suas ações. Shang Xianyao franziu a testa ligeiramente, mas não parou Shang Weping, permitindo que ele enfrentasse Li Ming em uma batalha de 1 contra 1. Embora os 3 prodígios da mansão marcial sagrada muitas vezes unissem forças para lutar contra um inimigo, era quando eles estavam enfrentando potências ou seus irmãos e irmãs aprendizes que eram mais de 100 anos mais velhos do que eles. Se eles unissem forças para lutar contra um colega, isso era realmente um pouco vergonhoso. Você está pronto? Tome, receba o primeiro ataque de minha lança. Antes de Shang Weping atacar Li Ming, ele realmente deu um aviso. Esta era prova de que ele estava confiante em suas próprias habilidades. Li Ming apenas sorriu levemente, mantendo a lança apontada para o chão como antes. Neste momento, Shang Weping finalmente se moveu. A densa rocha negra abaixo de seus pés explodiu quando Shang Weping desapareceu como uma imagem, instantaneamente chegando na frente de Li Ming com sua lança cortando. O impulso desse ataque foi esmagador, como um meteoro caindo. Mas o que era extremamente estranho, foi que quando esta lança veio cortando, a velocidade dela pareceu diminuir rapidamente. Esta lança parecia se mover com a velocidade de um mortal, lenta e simples, sem nada de especial para ela. Mesmo assim, emitia um sentimento extremamente confuso e profundo. Que lança lenta! Ele está subestimando Li Ming intencionalmente provocando-o. Seu idiota, essas são as leis do tempo. Além disso, elas formaram seu próprio encantamento temporal. O poder deste ataque é extremamente alto. Se esta lança te atingir, você morreria mais de 100 vezes. Todos os artistas marciais falaram rapidamente com transmissões de som de verdadeira essência. E durante esse tempo, a lança de Shang Weping ainda não havia atacado. Li Ming levantou a lança de sangue da Fênix para bloquear este ataque, mas descobriu que sua velocidade era ainda mais lenta que a de Shang Weping. Seu corpo estava lento, simplesmente incapaz de defender. Leis do tempo, lei da estagnação. Como um discípulo de pico de uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto, Shang Weping naturalmente tinha alguma habilidade. Sua compreensão quanto às leis do tempo alcançou um limite extremamente alto. Li Ming, que aprenderá sobre as leis do tempo e do espaço do ancião Boa Fortuna, simplesmente não conseguia se comparar. Contanto que ele fosse pego pelo encantamento temporal de Shang Weping, Li Ming seria suprimido de todos os jeitos. Quando Li Ming viu a lança de Shang Weping quase alcançar seu coração, ele gritou em voz alta. Sons de estalos partiram de dentro de seu corpo. Nesse encantamento temporal, esses sons se estenderam, parecendo incomparavelmente estranhos. Portão da Maravilha, aberto. Roque dourado quebrando o vazio. Sombra do relâmpago místico. Li Ming instantaneamente exibiu o limite de sua velocidade. Neste momento, nesse encantamento temporal, ele apenas desacelerava. Se a velocidade de Li Ming fosse esmagadoramente rápida, mesmo se ele diminuísse para 1%, ele ainda teria a vantagem. Li Ming recuou, ele empurrou sua lança de sangue da Fênix em sua frente, amparando o ataque. De um lado estava uma defesa apressada, do outro um ataque com força esmagadora. Assim que Li Ming bloqueou este ataque, ele foi empurrado centenas de pés para trás até chegar a uma rocha negra. Ele virou a lança de sangue da Fênix e a fincou ferozmente na rocha, estabilizando-se. Zil, a lança de sangue da Fênix se curvou em um arco devido à força do impacto. Ei, boa velocidade! Shang Weping disse alegremente, sua voz repleta de alegria. Eu me pergunto quanto tempo a sua sorte vai durar. Quando Li Ming sentiu sua vitalidade sanguínea um pouco inquieta dentro de seu corpo e ele descobriu que a verdadeira essência com a qual Shang Weping atingiu era extremamente complexa.
Depois de penetrar em seu corpo, ela começou a atacar, sendo também extremamente tenaz. Mas isso não era um problema para Li Ming. Ele havia absorvido a essência sanguínea da Fênix, o sangue da medula do osso do dragão supremo e até mesmo aberto o portão da vida. A resistência de seu corpo estava muito distante do que essa estranha verdadeira essência poderia esperar afetar, muito menos destruir. Com apenas um pensamento, toda essa verdadeira essência foi eliminada. Com este ataque, Sheng Weiping claramente manteve a vantagem. Quanto a Li Ming, ele pareceu sofrer uma